Então, começando a gravar. Boa noite, nós estamos iniciando agora o ciclo de capacitação online do Instituto Floripa Jazz. Esse projeto, né, ele foi contemplado pela Lei Aldir Blanc de Santa Catarina, por meio do governo, da Fundação Catarinense de Cultura, do governo do Estado de Santa Catarina, da Secretaria Especial de Cultura, né, e do governo federal. Então, faz parte dessa Lei Aldir Blanc aí, e para a gente é uma grande oportunidade de fomentar, né, de espalhar uma sementinha aí dos projetos culturais, porque são fundamentais, inclusive, para a nossa sobrevivência da nossa alma, né? Nós precisamos de cultura, de arte, e é muito difícil fazer um trabalho independente, né? Então, a gente precisa, sim, das políticas culturais, e a importância disso, de a gente se instrumentalizar, né, ter ferramentas para poder acessar esses recursos que são previstos em lei, que estão aí em todas as instâncias, no municipal, no estadual, no federal, cada ferramenta, né, de incentivo tem algumas especificidades, mas a gente vai trabalhar de um contexto mais amplo, mas que vai possibilitar dar aquele pontapé inicial, né? Então, eu vou fazer uma breve apresentação, depois eu gostaria de conhecer vocês também, um pouquinho mais, para a gente também trabalhar dentro do contexto de vocês. Então, se tem experiência com projeto, se já fez projeto cultural, se fez, não foi aprovado, se já fez, já executou, isso é bem importante para saber, para eu também modular o formato da linguagem, os exemplos que a gente pode usar, para não ficar nem muito entediante, né, e nem muito difícil. Então, a gente vai modulando, fazendo bem personalizado essa oficina. Então, meu nome é Cristina Vilar, eu sou produtora cultural, né, pela Tempestá Cultural. Vocês podem seguir ali no Instagram, @Tempestá Cultural. Ali tem os meus projetos independentes. Depois eu vou deixar meu nome aqui na legendinha, né? Ali tem os meus projetos independentes, né, de todos os trabalhos transversais que eu atuo, e também sou tesoureira do Instituto Floripa Jazz, já fui presidente também, e sou tesoureira do Instituto Floripa Jazz. Nós estamos com um time muito bacana para esse ciclo de capacitação, né? Depois eu vou convidar a Tassi fazer também um convite da oficina dela, que vai fechar esse ciclo muito legal. E então eu trabalho muito na parte, falando assim de Floripa Jazz, de Instituto Floripa Jazz, né? Para quem não conhece ainda, o Floripa Jazz existe há 10 anos, né? Ele está completando 10 anos de festival, né? Ele iniciou com um festival de jazz, se tornou um festival de música, porque ele é muito amplo, né? Atrações internacionais, atrações nacionais e locais de Florianópolis, de extrema qualidade também. Então, essa trajetória do festival, né, culminou na criação do Instituto Floripa Jazz, para a gente poder ampliar o leque de atuação também, né? Então, a gente não trabalha agora só com o festival, mas também com o fomento, com as ações socioambientais, né? E outras ações previstas aí que vocês vão acompanhar mais para frente, né? E aí as questões jurídicas também, né? De se ter um instituto, porque pode ter um acesso a outros fomentos, né? Então, a necessidade da gente ter essa instituição que tem a utilidade pública, né? Além de, não é só mais um projeto cultural, um festival de jazz, que não é um simples festival, né? É um festival grande, o principal festival do sul do Brasil. Vocês estão todos convidados a conhecer. Se conhecer, já conhecem, também me contem um pouquinho se já estiveram aqui no festival e tudo mais, tá bom? Então, assim, eu como produtora cultural trabalho há 15 anos, né, com isso. Comecei na área circense, eu era palhaça, e comecei a trabalhar para o meu grupo de circo, né, fazer os projetos, e aí, há 15 anos atrás, não se tinha material de estudo, pouquíssimo material, e era uma linguagem muito difícil de acompanhar, né? Então,
eu fui buscando, estudando e indo atrás. E aí, aos poucos, foram surgindo algumas oficininhas, mas era tudo muito, muito simples, né? Então, foi realmente, eu acredito que eu obtive conhecimento de projetos, ainda estou caminhando nisso, né? Mas foi fazendo projeto. Então, fiz muito projeto, errei muito, reprovei muito projeto, fui desclassificada por falta de documentação, ou outros projetos melhores, que aí não teve uma pontuação legal. Então, foi fazendo mesmo. E aí, o objetivo que me fez criar essa oficina é justamente encorajar vocês, né, a aperfeiçoar e botar no papel os projetos e escreverem, porque só assim a gente vai saber se está certo ou não, né? E aí, a partir disso, desde 2019, que eu estou com o Floripa Jazz Festival, com o pessoal do Floripa Jazz, com a Bel, com o Chico, que são os organizadores do festival, né? Também são nossos sócios ali na nossa família Floripa Jazz, né? E aí a gente trabalha com lei Rouanet, com lei estadual, lei municipal, tá? Agora, conhecendo um pouquinho de vocês, a gente vai falar também sobre esses diversos instâncias de fomento, né? E dar uma pincelada num pouquinho de cada um. Então, eu passo a palavra, quem quiser se apresentar, falar se já tem experiência com o projeto, não tem, se conhece o festival, em que cidade está, passo a bola aí para vocês, então. Quem que vai? Vai, Lucas. Chegou primeiro. E aí, boa noite, pessoal. Eu me chamo Lucas, eu tenho 23 anos, eu sou natural de São José, Santa Catarina, e eu vim conhecer esse seminário através da indicação de uma amiga, Denise, que está aqui, e não tenho experiência na área, justamente queria ingressar na área, né, e adquirir mais conhecimento. Muito bom, Lucas, até porque São José também tá andando bastante, né, com as políticas culturais, aí com o Conselho de Cultura, né? Então, eu estou residindo nesse momento em Camboriú, aqui Ai, próximo Camboriú. de Itajaí, né, que já tem uma fonte Uhum. cultural também. Você está em Camboriú ou em Balneário Camboriú? Então, eu tô meio que ingressando. Não, em Camboriú. Uhum. É quase a mesma coisa. Eu já trabalhei lá em Balneário Camboriú, como parecerista dos editais. Ali tem bastante coisa legal, bem legal. Então vamos lá, vou passar para o Rafael. Ah, Denise, agora que eu vi que a Denise Gonzaga eu já conheço. Rafael, pode falar com a gente, te apresentar? Senão eu passo para a Tassiana. Ah, o Rafael chegou. Fala, Rafael, tudo bem? Ah, o José não conseguiu conectar. Se você não conseguir conectar, você pode sair da sala e entrar novamente e habilitar. Quando ele pergunta assim, habilitar vídeo, dá ok. Habilitar áudio, dá ok. Pode tentar isso, tá? Reiniciando. Bem importante a participação. Tá, se vai lá, apresente-se. Oi, gente, boa noite. Eu estou falando de Jaboatão, dos Guararapes, Pernambuco. Estou vice-diretora do Instituto Floripa Jazz e também vou ministrar uma oficina, né, já aproveitando para fazer a propaganda e o convite. Vai ser a última oficina desse ciclo de capacitações, que é uma oficina de gestão de carreira artística. Eu tenho um livro lançado na área, né? Agora dois, estou lançando um agora na quarta-feira, que é um livro chamado Como Arrumar Sua Banda. E aí já tem um tempinho que eu sou pesquisadora na área, né? Nessa parte de gestão cultural. Já trabalhei com muitas bandas iniciantes, assim, então essa oficina, tanto o livro quanto a oficina, elas vão tratar do passo a passo, né, de como você gerir a sua carreira na área da cultura, com algumas dicas. E essa oficina da Cris, agora, hoje,
ela é bem pontual, porque essa parte de projetos culturais está bem dentro da questão da sustentabilidade, né? Porque a gente precisa sobreviver da nossa arte, e eu acho que os editais são um direcionamento, assim, um campo bem fértil da gente buscar patrocínio para colocar, né, nossos projetos na rua. Então, eu trabalho desde 2019, eu tenho uma produtora chamada Agravina, trabalho de forma independente, e trabalho nos mercados de São Paulo, aqui Pernambuco, Recife, Olinda, Jaboatão aqui, e agora estou em parceria com o pessoal do Instituto, do Festival do Floripa Jazz. Estou bem contente com esse grupo, com essa parceria. E é isso, vou falar um pouquinho, né, das minhas experiências na produção, trocar com vocês na última oficina. E quarta-feira agora eu estou lançando um livro, que também é uma oficina homônima também, que é Notas de uma Produtora Cultural, que é uma oficina também direcionada em um livro, né, no caso, para quem se interessar, nas minhas redes sociais, vai estar disponível para download gratuito, esse recorte de gênero, né, de um livro direcionado para produtoras culturais, quem quer ser produtora cultural. É um pouquinho do meu trabalho, assim. Também trabalho com projetos culturais, mas estou aqui para aprender com o Cris, que é fera nessa área. Já estou aqui, ó, com minha caneta, meu papelzinho, para anotar aqui as dicas, viu? Arrase aí muito. E sejam bem-vindos. Valeu, Tássia, a recíproca é verdadeira. A oficina da Tássia está bombando, acho que já estão acabando as vagas. Se vocês não se inscreveram ainda, vão lá, porque é quente também, né? Quem é músico, artista, não pode perder. Quem é produtor também não pode perder, porque, né, é fundamental. Passo agora para o José, né? Ou para o Rafael, né? Que já acho que deu certo teu áudio, Rafael. E José chegou também. Tá me ouvindo, Cris? Tô. Mas estão me vendo, não? Não, só o José. Ah, quem que é o Baba? Isso, tudo bem? Eu não agora eu lembrei do seu nome. Pelo nome ali, pelo nome não deu para descobrir, né? Tudo bem? Pô, José João da Silva, Pois é, né? Aí fica né? difícil, né? É o que mais tem no mundo. Mas vocês estão me vendo, né? Tô te ouvindo. Não tô te Tá. vendo ainda, não. Mas pode falar, então, vai contando aí. Tá bom. Então, o pessoal me conhece mais como Baba Júnior, né? Sou músico aqui de Floripa. Toco numa banda instrumental chamada Brasil Papaya. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com a Cris nas primeiras edições do Floripa Jazz. Trabalho com produção também, né? E eu estou aqui para buscar, né? Eu sei que a Cris está bem antenada, né, em tudo que está acontecendo aí nessa questão dos editais. Eu sei que ela é uma excelente pesquisadora, uma querida, né? E estou aqui para poder aprender mais, né? Saber um pouco mais sobre como é que está funcionando o Instituto e enfim, né? Me aprofundar um pouco mais aí nessa questão de escrita de projetos, né? E as novas formatações, enfim. É isso, Cris. Beleza, Baba, o famoso Baba Júnior, José João da Silva. Valeu, que bom ter você por aqui, viu? E Bacana. a Denise se apresentou ali no chat também, ela não está podendo falar, mas que bom que tu está aí fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo, a gente costuma fazer isso também. E passo para o Rafael também, vamos ver se o Rafael consegue se apresentar para a gente começar para valer essa oficina. Rafael, tá por aí? Bom, deve estar configurando as coisas. Então, bora lá, vamos botar a mão na massa, tá? Vamos começar. Como eu falei para vocês, então a gente vai gravar tudo, deixar disponível. Amanhã acredito que a gente tenha mais pessoas, então a gente consegue passar para eles também acompanharem essa primeira. Como são módulos, né? Então, hoje a gente vai falar sobre justificativa, objeto, que é a parte mais textual do projeto. Amanhã entra a parte de cronograma, que envolve muito o planejamento, né? E tanto para a escrita do projeto, quanto para depois executar o projeto, é fundamental ter o cronograma, ter o roteiro de execução, é uma receitinha do bolo que a gente pode seguir para não comer bola. E, inclusive, se deixar de fazer alguma coisa do cronograma, a gente se complica na hora de prestar contas
e provavelmente vai ter prejuízo, né, no projeto e tal. Então, isso aí a gente vai falar um pouquinho mais amanhã, né, mas é só uma pincelada sobre esses 3 encontros. E no último dia, a gente vai falar de números. Então, vamos falar sobre orçamento, sobre como as nomenclaturas dos orçamentos, como calcular, né, e como essa ferramenta, né, qual a ferramenta melhor para usar para fazer os orçamentos, e também a prestação de contas, que não envolve só a parte financeira, que é bem delicado, né, ela não é difícil, se você seguir o passo a passo, é bem tranquilo de fazer. Se você seguir o que está na receita do bolo, não tem perigo, né? E aí a prestação de contas, o relatório de execução, né? Então, o que eu tenho que comprovar? Fotos, textos, divulgação. Então, a gente vai falar sobre esse tipo de material que é preciso já saber antes de executar o projeto, quando executar o projeto, para depois também fazer a prestação de contas. Então, por exemplo, se a gente falar, olha, nós vamos ter ali totens de divulgação com as marcas dos patrocinadores e as informações do festival, por exemplo. E aí a gente esqueceu de tirar foto daquilo ali, a gente pagou com o dinheiro do projeto. Tem a nota fiscal, tem tudo, só que a gente não registrou. De alguma forma comeu essa bola. Como é que a gente vai poder prestar contas? Então, ali pode correr grande risco de ter que devolver o dinheiro específico desse gasto, né? Se não conseguir comprovar. Então, a gente precisa estar tudo entrelaçado, tudo amarradinho do antes, do durante e do depois. Eu vou passar uma apresentação aqui para vocês, para ilustrar um pouquinho, né, esse tema de hoje, que é sobre objeto, justificativa e objetivos, objetivo e objetivos gerais. A gente confunde muito e eu bati muito a cabeça para descobrir a diferença, o que era objeto, o que era justificativa. E eu descobri isso vendo meus primeiros projetos. Eu falei, meu Deus, como que eu escrevia isso? Até eu aprovei projeto que hoje em dia não aprovaria, não faria, né? Mas é bom para a gente ver a evolução, né? E o entendimento, quando a gente consegue compreender mesmo o que é a estrutura do projeto cultural. E é um projeto, pode ser um projeto cultural, pode ser um projeto socioambiental, pode ser um projeto esportivo, né? Essa estrutura é a mesma. Então, vamos lá. Eu não vou ver o rostinho de vocês, mas vocês podem me interromper se eu estiver falando alguma coisa que não entender. Ah, Cris, me chamem que que a gente fala sobre a dúvida ou algum comentário, alguma experiência que vocês tiveram, tá? Então, vamos lá, vou passar aqui a telinha. Então, vamos lá. Estão vendo a telinha aí? Ah, agora dá para ver a carinha de vocês. Então, até passei, esqueci que eu tinha feito essa programação, né? Então, sobre as aulas, hoje, então, metodologia de escrita, porque muita gente não sabe nem por onde começar, né? E aí a gente fala sobre objetos, justificativa e objetivos, tá? De uma maneira, assim, bem resumida, mas para dar esse pontapé inicial aí. Então, amanhã, cronograma, roteiro, ferramentas também de gestão de tempo, de projeto de equipe, tá? Vamos dar umas dicasinhas do que a gente usa no festival. E no último dia, então, orçamento, taxas, prestação de contas, beleza? Então, vamos lá. Para quem já escreveu algum projeto, tá? Então, vocês já devem ter esse material pronto. Ah, só um detalhe. Eu vou também mandar para vocês, no final do projeto, ou amanhã mesmo, eu posso mandar no e-mail de vocês, uma apostila, que eu estou trabalhando nela, aprimorando, mas ela foi de um edital passado. Então, essa apostila tem tudo que está apresentando aqui, tem links, tem algumas dicas mais detalhadas, então eu vou mandar para vocês esse material também, tá? Mas isso aqui é só mais para ilustrar, para a gente poder ir falando, né? Então, para quem nunca fez projeto, aí, Lucas nunca fez, né, Lucas? Já escreveu alguma coisa?
Não. Então, vamos lá. Vamos começar do Lucas, que está do zero. Então eu quero fazer um festival, nem sei da tua área de atuação, né, Lucas? Você é da música, teatro, artesanato, mas pode ser para qualquer área cultural. Então eu quero fazer um festival de multicultural, ou eu quero dar uma oficina de teatro permanente, um ano de oficina de teatro, ou eu quero dar um workshop, que é um fim de semana de imersão. E aí eu quero dar essa oficina para pessoas da terceira idade. Então, as ideias, elas ficam flutuando nessas nuvens na nossa cabeça, na nossa cabeça, e a gente não sabe bem por onde começar, e quando vai ver, aí a gente começa a procurar projetos modelo, pedir, diversas vezes eu recebo pedidos, Cris, você não pode compartilhar o seu projeto para eu dar uma olhada? Como que você fez? E eu falo assim, olha, não é legal, não é bom, porque é a minha ideia, né? Eu trabalhei para isso, mas, assim, algumas coisas eu compartilho, mas não é o ideal que você copie o projeto de alguém, ou pegue na internet um projeto, né? Além de ser plágio, né? Pode ter alguns problemas e também pode ser incoerente com a sua ideia, porque a ideia é única, né? Então, a gente nunca vai fazer um festival exatamente igual. Eu nunca vou fazer um Lollapalooza de Floripa, né? Então, cada um tem sua especificidade. Então, o ideal mesmo é pegar do zero, né? O bom de ver outras coisas é para tentar entender como é a escrita da justificativa, como que é do objeto, mas a gente faz a nossa ideia com a nossa linguagem, né? Com nossa experiência também. Então, né, lembra-se sempre que é um projeto único, e isso torna ele legítimo, torna ele rico e precioso, né? Então, primeiro a gente, depois dessas ideias que estão na cabeça, a gente pode ter anotações. Então, um dia eu estava conversando com um amigo e a gente começou a viajar e pensou em umas ideias. Então, isso tem que estar anotado no papel, né? Quando tiver esse momento de brainstorm, ou você tem uma ideia e já sabe com quem você quer trabalhar. Então, faça um encontro com essa pessoa e joguem no papel as ideias do que pode ter nesse projeto, quem que vocês querem chamar, aonde que vai fazer, e aí anota aleatoriamente, porque depois, em outro momento, se vai organizar essas ideias, né? Busque referências, né? E aí a gente vai falar da resposta às perguntas. E essa metodologia que é proposta, alguns de vocês podem conhecer porque ela é utilizada em outros formatos de escrita e de desenvolvimento de projetos, né, que é a espinha Ishikawa, que são a espinha, o diagrama de causa e efeito, tá? Aqui ela está no formato de espinha de peixe, que ela é bem conhecida como, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver vários formatos aí, várias formas de fazer o diagrama da espinha de peixe. Nesse caso, ela está adaptada para o projeto cultural. Em outras pesquisas, a espinha de peixe ela pode ser aplicada em outras situações, tá? Mas falando de projeto cultural, a gente vai responder algumas perguntas. A gente vai resolver alguns problemas, né? Então, vamos descobrir a causa e o efeito e propor a solução. Então, é assim que a gente vai começar a estruturar a escrita do projeto, tá? Então, essas perguntas, que são 6 perguntas, depois eu vou explicar onde elas se relacionam, o quê? Então, o quê? Pensar no título do projeto, né? Ele tem que ser autoexplicativo. Então, às vezes o projeto é um nome. Tem um projeto que eu vou citar aqui, né, citando a Simone Fortes, que é uma artista da dança, que eu fiz projeto com ela, trabalho com ela, né? Faço a produção. O projeto dela se chama Enfronta. Enfronta. O que é Enfronta? Então, a pessoa não sabe, só sabe que é um espetáculo de dança solo, né? Então, se você tiver um subtítulo, aí você pode explicar melhor do que se trata, né? Mas o que é
a correlação dele é o próprio objeto do projeto. Então, assim, quando você for escrever um projeto, e aí, se você estiver lá na Lei Rouanet, ou se você estiver na lei municipal, ou no Elizabeth Anderle estadual, como todo mundo daqui da oficina é de Santa Catarina, a Tássia é de Recife, né, mas também trabalha com a gente, mas ela já conhece um pouco mais de projetos. Então, o que ele está relacionado com o objeto do projeto, que é a primeira coisa que você tem que saber é o que é o seu projeto. Então, esse título, ele é autoexplicativo, ele é uma... Isso depois a gente vai desenvolver, que é uma frase que vai explicar do que se trata a sua ideia, tá? Então, pode colocar no papel lá o que é. Ah, um festival de dança, tal, 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 tal. Uma frase só. Ou ainda não... Ah, não sei fazer a frase, então bota só o nome. Tem uma inspiração, um insight ali, a criação de uma banda, a montagem de um espetáculo de teatro, bota o título do teatro, depois vai desenvolver esse texto. Depois a gente tem eu vou passar para baixo ali, que é o como, né? Ele não está exatamente na ordem que se escreve o projeto, mas a gente precisa responder essas perguntas, né? Então, como ele está correlacionado com as etapas que vão precisar ser feitas para a execução do projeto. Essas etapas que são? Roteiro de execução, cronograma de ação. Mudam, o nome muda de acordo com cada edital. Às vezes eles pedem roteiro, às vezes eles pedem plano de ação, às vezes pedem cronograma, às vezes pedem metas, que aí é um esmiuçado, tá? Então, através do como, a gente vai conseguir desenvolver o texto do roteiro. Então, quais etapas? Vamos exemplificar. Vamos falar de Floripa Jazz Festival, né? De uma maneira assim mais simples, né? Porque tem que fazer muita coisa para botar um festival na rua, né? Mas como eu vou fazer? Então, como eu vou fazer? Eu vou fazer seleção, uma curadoria de artistas, eu vou fazer uma contratação da equipe de produção, eu vou contratar o teatro, o local de apresentação, eu vou contratar o equipamento de luz e som, e aí eu vou começar a esmiuçar todas as etapas, as ações que eu vou fazer para conseguir alcançar aquele objetivo final. Olha, já falamos de objetivo, né? Que é o objeto e a realização do seu projeto, tá? Então, o como relacionar as etapas que precisa se fazer. Quando vai acontecer? Então, o quando a gente sempre, né, a própria palavra já diz, a gente vai mencionar de forma cronológica. Então, quando vai acontecer cada etapa, então a gente volta lá na etapa, né? Na etapa que eu vou fazer seleção de músicos, que eu vou fazer curadoria dos músicos. Isso é uma etapa de pré-produção. E ela vai acontecer no mês 1 do projeto. Normalmente se usa assim. Quando a gente está fazendo esse cronograma, lembre-se sempre, cronograma relacionado a tempo, relacionado a quando, tá? Então, no quando, a gente vai colocar ali, no mês 1 do meu projeto aí você vai conseguir saber se ele vai durar 10 meses, se ele vai durar 2 meses, se ele vai durar 2 anos, né? E você pode relacionar dessa maneira, assim, mês 1, ou, por exemplo, semana 1. Na semana 1, eu vou fazer seleção, curadoria dos artistas, no mês 1. Curadoria dos artistas. Então, eu vou selecionar todas as inscrições, o material que o pessoal manda, vou buscar, vou escutar o som de tal pessoa, né? Esse é o trabalho do curador. Fazer orçamento do equipamento de luz e som, já tenho que reservar, porque esse festival vai acontecer daqui a 10 meses, eu preciso reservar no mês 2, com uma antecedência para não faltar. Às vezes, um equipamento específico que eu preciso reservar com muita antecedência. Então, isso eu vou pensar cronologicamente quando eu tenho que fazer tal coisa. Na etapa do quando, a gente consegue também evitar problemas de timing de projeto. Então, assim, já aconteceu com a gente, comigo também,
Ah, a gente quer fazer uma promoção, aí o festival está bombando, mas a gente está vendendo ingressos. E vamos fazer um sorteio. Só que eu penso em fazer esse sorteio uma semana antes do festival, para a pessoa marcar lá nas redes sociais. Falando em redes sociais, tem a oficina da Stephanie também, né? Depois a gente passa direitinho os dados ali. Mas nós vamos fazer uma campanha, então, de sorteio para o pessoal marcar o amigo e vamos sortear um par de ingressos. Mas eu vou fazer isso uma semana antes. E não funciona, porque perde o time. Então, nessa etapa do quando, a gente vai prever também todas essas ações promocionais, anúncio em revista. Então, se eu vou anunciar na revista Piauí, que é uma revista mensal, eu não posso anunciar no mês do festival, tenho que anunciar um mês antes, pelo menos, né? Então, lembre-se sempre do quando, ele sempre está relacionado com o tempo que se tem que fazer as coisas. Aí, ali embaixo, onde, né, bem simples também de resolver, e aí onde envolve a cidade, o estado, o espaço físico, né, que você vai fazer, se é numa praça, num parque, num teatro, numa escola, numa associação, né? Então, se é aberto, se é fechado, então o onde a gente vai pensar também ali em responder. Quando você estiver fazendo o diagrama, pode fazer em tópicos, pode fazer em textinho corrido, isso é um rascunho, tá? Depois a gente organiza melhor ali na hora do projeto. Tudo bem até aqui, gente? Tudo certo? Lucas, beleza? Tudo certo, só o amigo disse que não está conseguindo ouvir. Deixa eu ver aqui como é que tá. É o Rafael lá de Salvador, Cris, que não está conseguindo te ouvir. Não tá me ouvindo? Ai, meu Deus. Todo mundo tá me ouvindo, né? Sim. Tô te ouvindo. Tem que ativar ali, né? Ele precisa sair e entrar de novo. Eu peço para vocês colocarem ali no chat. Deixa eu ver se eu consigo abrir o chat aqui. Consigo. Ele já tentou, né? Não consigo ouvir. E agora, gente? O que faz com o Pois é. Rafa? Deixa eu falar para ele tentar pelo computador ou pelo celular. Tem que mudar o dispositivo, talvez seja alguma coisa. Vamos lá vendo, depois, Rafael, depois eu te passo o link, ele não está ouvindo agora, né? Deixa eu só avisar aqui. Vamos prosseguir, então. Né? Vamos ver se ele consegue resolver aí, trocando de dispositivo. Senão ele assiste a aula, assim que terminar aqui, a gente posta e eu mando o link ali para ele. O que eu ia perguntar, na verdade, professor, é porque como eu tenho outros seminários essa semana, né? Aí se vai ser disponibilizada a gravação da aula. Isso, a gente vai deixar gravado para título de prestação de contas, mas não vai ficar aberto, né? Eu acho que depois eu vou confirmar com a Tassi se o nosso projeto previa que ficaria disponibilizado livre, mas se não for, a gente deixa o link fechado, mas compartilha com vocês. Se for em aberto, até o fim da oficina, eu vou precisar da autorização de imagem de vocês, para a gente poder, né, disponibilizar isso no YouTube, tá? Se alguém não autorizar, daí a gente não vai poder abrir. Vamos lá, então vamos seguir. Mas aí se... Desculpa, professora. Pode falar. Eu queria saber se vocês têm um grupo no WhatsApp para manter informado. A gente pode, para falar da oficina, Isso. a gente não tem ainda, mas a gente pode montar alguma coisa. É só caso se quiser saber alguma informação daí, com quem que eu falo, no caso, entendeu? Eu vou disponibilizar meu telefone para vocês e a gente monta um grupinho
tá? Para ir passando os links e tudo mais. Vamos lá, então, vamos seguindo. Bom, o que, como, quando, onde? Aí depois a gente vai no porquê. Eu adoro essa parte, tá? Que é o que a gente vai esmiuçar um pouquinho mais hoje. O porquê, a gente vai falar da importância do projeto, né? A relevância do projeto, da sua ideia, e ele vai tratar do convencimento, tanto da banca avaliadora, ou se é um projeto que você vai captar recursos da Lei Rouanet, por exemplo, então você tem que vender a ideia, né? Você tem que vender seu projeto. Às vezes você tem recursos públicos, mas você tem que vender ingresso, né? E às vezes a ideia não é tão boa e a pessoa não vai pagar aquele valor. Então, você tem que ter um bom projeto e saber vender, descobrir qual a relevância do seu projeto para poder seguir em frente. Então, o porquê está correlacionado com a justificativa. Respondendo por que meu projeto é bacana, por que ele é melhor que o do meu vizinho, isso vai entrar na justificativa. E lá na justificativa, a gente vai falar logo mais, tem alguns detalhes, alguns dados que são importantes constar na justificativa, tá? Para quem? Muito importante também. O para quem tanto onde e para quem, normalmente são informações bem simples que a gente coloca no projeto. Então, é o público-alvo, né? Em quase todos os formulários de projeto, eles pedem o público-alvo. Aí você vai dizer se é um público acima de 18 anos, então você vai fazer uma peça teatral, que vai ter, aí você vai ver lá a classificação indicativa, se tem linguagem própria, se tem violência, nananana. Então, você vai fazer a classificação. Acima de 18 anos, há um espetáculo de circo que tem uma nudez, aí acima de 16 anos, né? Então, dependendo do que é o teu projeto cultural, você tem que saber se tem classificação indicativa, se ele tem classe social, socioeconômica ou um recorte de público, então é um espetáculo para mulheres, ou para pessoas pretas, ou para um público LGBTQIA+, tá? Então, a gente vai fazer esse levantamento, e esses dados, né, esse público-alvo, ele vai influenciar em outras coisas que vão ser outras ferramentas, né, outras informações que vão ser utilizadas no projeto. Então, quando eu defino para quem eu vou fazer meu projeto, eu vou saber qual é a mídia que eu vou usar, né, qual que é as ferramentas de divulgação, se é na televisão, é um público popular, aqui, né, vou fazer ali divulgação ali como é que chama? No Balanço Geral da Record, ou vou fazer uma divulgação nas redes sociais, né, do pessoal que está mais antenado no Instagram. Então, isso eu preciso saber definir também, e ele vai alimentar, essa informação vai alimentar vários outros quadradinhos ali, né, várias outras ícones para a gente poder botar o projeto no papel, tá? Então, resumindo, né, com essas informações levantadas, quanto mais informações tiver, mais fácil vai ser na hora de escrever o projeto. E aí, uma dica também importante não deixe para esperar um edital abrir para começar a escrever o projeto. Começa agora, vamos fazer, se tiver tempo, faz amanhã. Aí aproveita já para a gente tirar dúvidas, sempre no finalzinho ou no início do encontro, a gente bate um papinho, tira uma dúvida da aula anterior. Então, se puder já fazer, já começar a fazer. E aí, o que eu tenho, por exemplo, eu tenho umas pastinhas, eu trabalho no Google Drive, né, bastante, assim, e eu tenho pastinhas com projetos, diversos projetos, os meus projetos e de parceiros, de amigos que eu já fiz parceria, né, então já ajudei bastante gente a escrever projeto, então a gente tem aquela coparticipação, e também tem gente que me contrata para fazer um projeto específico, então eu escrevo, entrego e, né, toma que o filho é seu. Então, eu tenho como eu vou dizer, um doc simples, tá? Um documento ali aberto, com todas essas respostas
ali estruturadas no texto. Então, eu tenho justificativa, roteiro de execução, orçamento também tem, que aí eu uso em planilha, né, com fórmula, objeto, roteiro, cronograma, público-alvo, e aí dependendo, lançou um edital estadual. Aí eu pego esse projeto, crio uma cópia, e aí eu adapto ele para o que está pedindo no edital. Não sei se vai dar tempo da gente falar um pouquinho de interpretação de edital. Acho que vai dar. Mas é fundamental que a gente sempre adeque, o projeto ele nunca vai ser igual do edital Elizabeth Anderle para o edital do Fundo Municipal de Cultura, que encerrou hoje, né? Porque tem critérios de avaliação diferentes. E o Anderle mesmo, eles mudam. De ano para ano, muda um pouquinho os fatores que dão mais pontuação. Então, você sempre tem que adaptar. E aí, você também vai criando uma experiência, vai melhorando a escrita, vai resumindo ele, que um bom projeto não tem muito floreio, muitas palavras bonitas, né? Ele é objetivo. Então, vamos lá, gente. Tudo certo, então, na espinha de peixe. A Janete chegando aí. Bem-vinda, Janete. Bora lá. Então, vamos falar agora, então, do objeto, justificativa e objetivos, que são objetivo e objetivos específicos, tá? Esse resumo, que nem sempre é um resumo, né? Pode ser um brainstorming, que você, como eu falei, você vai fazer com um amigo, com teu parceiro de projeto, vão escrever ideias, pode fazer em estilo brainstorming mesmo, que é a tempestade de ideias, e anotar várias coisas, sem censura. Não, mas isso não vai dar certo. Não, bota lá, escreve no projeto, no papel, faz no cartaz, aí depende muito da loucura de cada um, do estilo de trabalho de cada um, né? Eu faço no computador, de madrugada, na insônia, eu vou escrever meu projeto. Ou de dia, na pracinha, vou escrever. Tá? Mas a ideia mesmo é registrar todas essas viagens e ideias para depois poder botar o pé no chão e falar, bom, agora vamos trabalhar para valer, tá? Então, vamos lá. Vamos para o texto. Maravilha, vai lançar o Elizabeth Anderle, se tudo der certo, porque você tem que lançar logo, né, gente? Porque vai entrar ano eleitoral aí, senão só no fim do ano. Então, falando de objeto. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Enquanto eu descanso a minha voz, Janete, você gostaria de se apresentar, falar um pouquinho se você tem experiência, com o que você trabalha, para a gente conhecer um pouquinho você? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, eu sou pandeirista, eu estudo choro, e eu gostaria de fazer um projeto para fazer um projeto na minha comunidade para empandeirar as mulheres. É isso que eu quero fazer. Fazer um projeto para ensinar pandeiro para as mulheres da minha comunidade. Maravilha. Que cidade você está, Janete? Eu sou de Florianópolis, e a minha comunidade é a do maciço do Morro da Cruz. Eu sou moradora do Morro do Céu. Maravilha. Olha só, a Janete já falou o público-alvo dela, já falou o objeto dela praticamente, né? A oficina de pandeiro para mulheres no Morro do Céu, né? Seria nessa comunidade, né? Isso. Maravilha, ela já está com o objeto pronto. E várias ideias. Você já escreveu algum projeto, Janete? Não, então, eu não tenho nenhuma experiência. Então, eu tenho que correr atrás do tempo, porque tem um edital aí saindo, né? E eu estou correndo atrás aí para montar esse projeto. Maravilha, então vamos lá, vamos botar no papel. Se sair o Anderle, acho que tu pode botar ele, né? Bem legal também. Depois eu vou ter uma outra oficina, e acho que para você pode ser interessante, que ele é voltado para a cultura popular e patrimônio.
e é mais esmiuçado, tá? A minha oficina, depois eu te mando o link ali para você fazer, mais para o fim do mês. Então, bora lá, então vamos botar o objeto da Janete. Realizar, né? Então ele vai falar, ele sempre começa, isso é um exercício bom, assim, de fazer, que é começar com o verbo no infinito, né? Então, no tempo infinito. Então, realizar uma oficina de pandeiro para mulheres da comunidade tal, em Florianópolis. Esse seria o objeto da Janete. Se alguém quiser dar uma ideia, falar, Cris, eu pensei em tal coisa, me fala, tá? Me interrompe. Eu quero ouvir a ideia de vocês. Aqui eu vou dar alguns exemplos. Falando ainda da estrutura do exemplo, né? Então, é o verbo que começa, se é realizar, criar, publicar, ministrar oficina, montagem de peça. Quero fazer uma montagem, montar uma peça. Então, é montar um espetáculo, tal e tal e tal, né? Ou apresentar realizar 5 apresentações em praças de Florianópolis, e por aí vai, tá? E aí a gente soma com qual produto. Então, apresentar, qual é o produto? Um espetáculo. Ou realizar um festival de jazz para tantas pessoas, né? Aí soma com a parte do para. Então, aqui, deixa eu ver se dá para... Ai, mudei de página, peraí. E aí a gente vai complementar, então, o verbo, o produto ou serviço, e aí complementar com informações que seriam o público-alvo e o local, tá? Em forma de uma frase mais sucinta possível, tá? Aqui até eu deixei uns exemplos que estão até muito elaborados aqui, mas assim, coisa de 3 linhas, tá? Então, tem um exemplo de um projeto de formação. Realizar 10 encontros virtuais temáticos para capacitação e incentivo na escrita de projetos culturais, fornecendo todas as ferramentas e modelos para a facilitação dos processos. Esse é o projeto que eu comentei aqui, que eu vou fazer no fim do mês, que são 8 encontros. É uma oficina como essa, só que mais específica para a cultura popular e para pessoas que não têm nenhum conhecimento de projeto, que nunca fizeram. Então, a linguagem é muito mais simplificada, né? Bem amigável, tá? Esse é o projeto que foi aprovado. Outro espetáculo, então, outro projeto, por exemplo, que nós estamos realizando, é o realizar a temporada Floripa Jazz Airport 2022 na cidade de Florianópolis, Santa Catarina, durante 7 finais de semana, por 20 dias nos meses de janeiro e fevereiro de 2022, com 40 apresentações totais. Então, de uma maneira bem resumida, ele fala tudo do projeto, tá? Então, o cara bateu o olho ali e falou, opa, nossa, é quente isso aqui, né? Como é que eles vão fazer tudo isso? Aí o cara vai lá ver a equipe e fala, não, vamos ver quem são esses malucos aí, né, que vão fazer isso. Alguma dúvida aqui sobre o objeto? O que vocês pensaram no objeto de vocês? Oi, Cris, tudo bem? Oi. Cris, né, um dos motivos, né, que para poder fazer esse teu curso, né, e poder te escutar e ver as tuas dicas, o meu avô, Osmar Silva, ele foi poeta, né, novelista aqui em Florianópolis, é falecido, e ele deixou muitos livros assim que ele datilografou e não publicou. E aí, enfim, me reuni, né, com meus primos, com meus tios, né, e a gente surgiu essa vontade, né, de estar publicando. Ele já tem livros publicados, né, e, enfim, ele tinha guardado isso na gavetinha dele lá na Academia Catarinense de Letras. E a gente conseguiu recuperar esse material junto, enfim, com meu tio, né, e tá tudo datilografado, mas não foi lançado. É um lance bem legal, se fala muito sobre a cidade de São José, né, que é onde ele nasceu ali. E é isso, né? Já estou escrevendo, né, sobre isso, né? E estou aqui para pegar essas dicas contigo aí, mas o meu vai ser mais nessa área aí mesmo. Que legal, que legal. Bacana, né?
de Ó, resgatar, né? um detalhe, tá, bem importante. Eu tenho acompanhado no âmbito das políticas culturais, né, já tive no conselho e tal, sobra, tem muita facilidade, né, não quer dizer que sobra, mas pouca gente se inscreve nos editais, nas categorias de publicação de livro, de literatura. Sim. Várias vezes eu vejo realocar prêmio, porque não teve quantidade de gente que se inscreveu. Então, isso é um ponto favorável para você seguir em frente com essa ideia, né? Vai fundo, porque tem grande chance. Se fizer o projeto dentro, né, seguindo aquela receitinha do bolo, tem Sim. grandes chances, sem falar no mérito cultural do projeto, mas tem grandes chances de aprovar. Bacana, Cris. Bem legal. Massa. E você pretende só publicar a obra dele ou contar a história da vida dele e citar algumas obras dele? Então, né, aí a gente já começa a viajar em tudo, né? Uhum. Né, a gente já tem aquela intuição ali do espetáculo, enfim, né? Eu acho que eu já estou querendo já de repente ampliar um pouco mais isso, né? Ou talvez fazer por etapas mesmo, né? De repente publicar o livro e depois fazer uma amostra, fazer alguma coisa com audiovisual, sabe? De repente entrevistando os amigos deles que ainda são vivos, sabe? Enfim. Legal. Vai abrindo, né? Uhum. Eu te pergunto até porque agora apareceu uma situação, eu não incluí aqui no nosso texto, mas normalmente os projetos pedem uma contrapartida, que é um subproduto do seu projeto cultural. E um subproduto que, na contrapartida, você não pode incluir esses custos no projeto, né? Então, se eu der uma contrapartida ali de fazer uma palestra, eu não posso pagar cachê para o palestrante, ele pode ganhar de outra forma, mas ele é uma outra coisa, um outro produto. Seria né? contrapartida social, no caso, né, Cris? Isso. Tá. Então, até o teu projeto, você pode publicar o livro dele e depois fazer um bate-papo, uma live com a família, um vídeo contando essa história. Mas, assim, normalmente projeto de publicação dá para desdobrar muito, né? Né? Tem muita coisa legal. E Verdade. fazer audiovisual, fazer documentário, fazer almanaque, etc. Que legal, Bacana. Baba, muito bom. Legal, Cris. Então, bora lá. Então, vamos publicar os livros do vovô Baba. Como que chamava teu vô? Osmar Silva. Osmar Silva. Publicar os escritos do Osmar Silva com tantos exemplares e distribuir para tantos lugares, em tais lugares, né? Ou no estado de Santa Catarina, etc. Beleza? Massa, Cris. Mais. É por aí. Deixa eu ver, e a Tassi, tem projeto na cabeça, Tassi? Eu tenho um projeto agora que eu estou pensando, porque a Aldir Blanc provavelmente está aí nos trâmites, já foi aprovado, está esperando, se eu não me engano, só a assinatura, né? Do consagrado. Aí para liberar. Então, o ano passado, a Lei Paulo Gustavo, né? E a Aldir Blanc provavelmente vai abrir novamente esse ano. E aí, justamente, estou pensando nessa empresa, nada ainda no papel, mas muita vontade, assim, porque a gente já não tem assim, né? Que eu estou morando com a minha mãe aqui agora, que é o Luiz. E eu queria identificar alguns artistas plásticos, poetas, sabe, o pessoal da música. E aí eu tenho vontade de fazer uma virada cultural. Eu estou pensando em escrever um projeto é um projeto que vai envolver todas as linguagens, né? E aí fazer uma programação, e aí eu estou pensando em fazer essa virada cultural, primeira virada cultural do Curado, sim. Olha que show, maravilha. Para escrever aí nesse... Muito bom, muito bom. Para reunir os artistas. Outro tipo de projeto que tem muito apelo, muitas chances de aprovar, porque ele atinge muita gente, né? Ele atinge tanto no sentido de muita gente da cultura, né? Os fazedores de cultura, como ele atinge o público final também. Então, ele é um projeto muito democrático, que se fala muito em democratização de acesso, né? Então, tem grandes chances, vai fundo.
Eu sempre avalio isso quando, às vezes a E pessoa a me parte também, Cris, da tá falhando um pouquinho, tá? Não te ouvi. Ih, travou. Depois se fala, tu pode desligar tua câmera. agora deu uma Tá travado. Travado. Eu ouvi bem pouco ela, Cris. Ah, então, eu entendi da Tassiana, que ela está em Jaboatão dos Guararapes, lá em Pernambuco, Tá. e ela quer fazer uma virada cultural, com a primeira virada cultural da região ali, né? Com multicultural, com artistas plásticos, músicos, teatro e etc, né? Que E aí que eu bacana. falei para ela que é um projeto que tem bastante apelo, bastante chances, né, de Sim. ser aprovado, porque ele é muito democrático para todos. Então, quando eu avalio projetos, a gente tem que seguir o que está no edital como critério de avaliação. Mas, ultimamente, os projetos, eles são, assim, bem pontuados para quando se atinge maior quantidade de pessoas e também fomentam muito, né, o setor cultural. Então, gera emprego, tá? Por exemplo, isso é uma luta que a gente tem, porque também atrapalha quem é um criador individual, tá? Vamos pensar lá no vovô do Baba, que ele eu sou escritor e eu quero publicar meu livro, ou eu sou um músico e quero gravar um CD das minhas composições da minha banda. Não tenho uma banda consagrada como do Baba Júnior, mas eu tenho a minha bandinha de garagem e eu quero gravar meu CD. Isso aqui, ele ultimamente, nas bancas que eu tenho escutado nos bastidores, ele não é muito bem visto, porque é um projeto pessoal, é um projeto mais do meu ego, que tem um CD, hoje nem CD mais tem, mas eu já vi muito projeto para gravação de CD. E aí falar, não, vai gravar CD e vai ficar ali aquelas caixas acumuladas de CD que o cara não consegue nem distribuir, porque hoje em dia não tem nem tocador de CD. E livros também, tem que ter um bom planejamento de distribuição para o livro chegar no lugar que tem que chegar. Porque eu estou cansada de ver caixas e caixas nos lugares ali, tipo fundação, etc., caixas de livros ali, o pessoal distribuindo livros, jogando pela janela. Não jogando pela janela, né? Mas sorteando na rifa livro, que às vezes a pessoa não vai nem ler. Então, a possibilidade de atingir um público-alvo é muito maior num festival, né, como esse que a Tassiana mencionou, ou, por exemplo, da Janete, que vai ensinar um monte de gente a tocar pandeiro, que vai multiplicar, então essas mulheres vão tocar pandeiro e vão tocar nas suas casas e na sua vizinhança e nos seus bairros, e vão, né, continuar pesquisando e vão multiplicar mais ainda. Então, isso são fatores que a gente tem que avaliar se vale a pena. Se eu, por exemplo, pensando na minha banda, que eu quero gravar um CD, ou quero gravar no estúdio, para depois botar no Spotify, aí ela vai fluir, né? Vai fruir a minha produção. Mas se eu quero gravar uma música e eu não vou nem divulgar ela para ninguém, vou ficar lá com o arquivo, ali eu tenho menos chances de ganhar do que se eu tiver uma ação que eu vou atingir muito mais pessoas. Isso é um pouquinho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que é as estratégias, né, para pontuar. Isso a gente fala muito na justificativa, tá? Então, vamos passar o objeto. Só resumindo, tá? O objeto é uma frase de 3 linhas. Se você pensar em fazer um documento na fonte 12, são 3 linhas ali que vão explicar, bem resumidamente, o que é o seu projeto. Que ele vai explicar o que, para quem, onde, quando, como, tá? Bora lá, então, partir para a justificativa. Que horas são, gente? Aqui não está aparecendo como eu estou compartilhando a tela. 8h10. Tá, vamos lá, então. Não vou viajar tanto, não, senão a gente vai perder o tempo. Bom, justificativa, né? E naquela espinha de peixe, é o porquê.
Então, eu vou voltar lá e falar por quê. O que eu anotei lá, por que meu projeto é bom. É a hora de vender a ideia, né? Muitas vezes eu já fiz justificativas de 3 páginas. E fui aprendendo, quando eu comecei a trabalhar como curadora, como avaliadora de projetos, eu fui aprendendo que menos é mais. Então, bons projetos, eles tinham menos texto e falavam informações super relevantes de uma maneira muito objetiva. Pensa na pessoa avaliando 50 projetos. Quando você está lá no 35, você já não aguenta mais. Aí você pega o projeto e fala, meu Deus, essa pessoa está floreando, porque o meu projeto ele é extremamente importante pela maravilha da beleza, sabe? Esse tipo de floreio de adjetivos são totalmente dispensáveis. Então, né, pode anotar aí, até deveria ter colocado aqui um destaquezinho, mas para a gente enxugar os adjetivos do projeto e reforçar os dados mesmo, as informações. Alguns fatores que a gente tem que considerar, tá? Que é a criatividade do projeto, que eu não vou fazer mais um projeto, mais do mesmo, vou gravar um CD, 1000 CDs em Florianópolis, e distribuir sabe lá para quem? Para fazer filtro dos sonhos, né? Porque hoje em dia CD não serve mais para nada. Então, ele não é um projeto criativo. Vamos pensar uma coisa mais criativa. Contemporaneidade, que não exclui a tradição, né? Então, é uma forma de você valorizar uma tradição popular. Você pode utilizar uma linguagem contemporânea ou um meio contemporâneo de passar uma cultura popular. Por exemplo, uma exposição, uma projeção de fotos antigas, né? Do que só colocar a fotinha antiga lá no museu, empoeirado, lá no cantinho. Ou alguma coisa online, né? Ele pode ser contemporâneo. Também o online tem que cuidar para ser criativo, para não ser mais do mesmo, porque tem muita coisa online muito igual, né? Aí fala aqui da tradição também, que também não é ruim você fazer um projeto raiz, bem tradicional, e valorizar a tradição, a cultura popular. Mas algum dos fatores você vai ter que sempre puxar, né? Ou uma criatividade para fazer um projeto de tradição, né? Falar também da relevância do projeto. Se você tiver uma ideia que poucas pessoas tiveram, que você não, nunca vi essa ideia aqui. Então, você vai falar por que ele é relevante. Ou, por exemplo, o projeto da Janete, ninguém fez nada parecido. Um projeto de pandeiro para mulheres na comunidade. E ele é muito relevante, ele vai transformar a vida dessas pessoas, né? Ele tem vários desdobramentos, tanto na parte inicial do contato com o instrumento, até na parte de fomentar uma profissão para alguém, né, Janete? Eu não sei muito a fundo o teu objetivo, mas ele pode desdobrar em várias coisas, né? Exatamente. Eu tenho até como pensar no título do projeto, como não sei se... Eu peguei a reunião depois, eu não estava conseguindo me conectar, então eu não tenho ali ainda o esqueleto pronto para saber se tem um título, mas é um empoderamento feminino, né? Esse título é ótimo. Vai ser o título do projeto, empoderamento feminino. Então, assim... Sensacional o nome. Exatamente. Eu tenho essa frase tatuada aqui no meu braço. Depois que eu virei pandeirista, eu tatuei o braço e a frase aqui junto. Olha, eu arrepiei. Que massa. Então, seria isso, porque assim, no meu caso, estudar pandeiro dentro de um projeto da prefeitura, que foi a Escola Livre de Artes, foi só um começo, e hoje está virando profissão, né? Então, quem sabe para essas mulheres vai ser... outra coisa que eu penso no projeto também, a gente vai pedir os instrumentos, mas uma forma depois de doar esses instrumentos para essas mulheres também. Colocar isso ali, não sei se coloca no projeto também, ou se deixa para ver
quem realmente tem interesse, porque senão a pessoa pode querer fazer o projeto só para ganhar um pandeiro também, né? Tem que pensar nisso aí também, né? Não sei. Eu não Olha, tenho experiência nenhuma, tá. mas, né? Janete É falou por aí. várias coisas importantes. Empoderamento feminino é o principal objetivo aí, passa por muito mais além do pandeiro, do instrumento, né? Reunir as mulheres, empoderar, é isso. Ai, que legal. É, Ó, é muito bom. Várias coisas que eu vou falar sobre isso, sobre a tua fala. Arrepiou. Uma coisa que arrepiou, vai fundo. Então, vai lá que você está no caminho certo, né? Eu senti o projeto. O título do seu projeto vai de encontro com o que eu falei ali no comecinho. O título, o objeto, o que é o projeto, se ele for autoexplicativo, é melhor ainda, porque você não precisa explicar, né? Então, empoderamento é perfeito, porque você vai falar de pandeiro, vai falar de empoderar e vai falar que é para mulheres. exatamente. Alguns projetos que a gente vê, eu vi muito agora nesses da Aldir Blanc, de oficinas, que eu não conseguia entender, que tinha um título, principalmente uma oficina teórica, que eu fiquei curiosíssima, agora eu não lembro, nem vou mencionar, mas tinha um título que era muito louco, aí depois tinha o subtítulo explicando, mas eu não sabia o que era, porque aquela coisa assim, porque a instigação do híbrido de não sei, sabe? Fica inventando umas palavras que não falam nada. Quer dizer, híbrido a gente sabe, mas às vezes a pessoa bota muita coisa, floreia e você não entende o que você vai fazer ali. E aí eu fiquei instigada, mas não fiquei com preguiça de ir atrás. Então, o da Janete é super autoexplicativo. E aí, assim, só para também explicar, que eu vou te mandar o link dessa oficina que está gravando desde o comecinho, para você assistir amanhã a parte que você não pegou. E também vou mandar a apostila, que tem mais detalhes, um pouquinho mais esmiuçado, essas informações que eu preparei, que eu separei para vocês, tá? Então, um projeto, então, extremamente relevante. Popularidade, também ele trata, por exemplo, da língua da popularidade. O projeto da Tassiana também é um projeto de popular para o povo, né? Uma virada cultural ali. Entre outros. Então, só pontos, que são essas qualidades que a gente vai procurar no nosso projeto para a hora de escrever o texto, falar, eu vou falar sobre a criatividade do meu projeto. Então, aí eu começo lá o texto, esse é uma ideia original, que ninguém fez isso antes, e etc, etc. Eu tenho um projeto que foi contemplado no Anderle antes da pandemia, e antes deles fazerem a Aldir Blanc, que fizeram mapa cultural, etc. E eu fiz um portal do Circo Catarinense. E nunca nenhum outro estado tem um site, que é um portal, que reúna os artistas circenses desse estado com uma forma de catálogo e de divulgação. Então, eu fiz esse projeto que foi único. E quando ele foi aprovado, e aí fizeram um mapa cultural, que agora também já não está mais. Mas aí fizeram um mapa cultural que era mais ou menos a minha ideia, porque também ele vai aparecer uns mapas, a geolocalização dos grupos circenses de Florianópolis, aí o cara clica lá no pontinho, vai abrir uma janelinha com o grupo que está lá no Campeche. Isso aí, em breve, vocês vão ficar sabendo, se eu seguir lá a Tempestade Cultural, que já vai ser lançado. Então, era um projeto bem criativo. Se der tempo no finalzinho, eu mostro para vocês alguns projetos que foram aprovados e de que maneira eu fiz essa escrita da justificativa, do objeto, tá? Então, aqui que eu citei, esses temas para se desenvolver podem ter outros temas, de acordo com cada projeto, tá? E aqui no cantinho das perguntas norteadoras, que é um exercício também, se tiver difícil de pensar, como que eu vou fazer? Porque dá uma travada, né, às vezes. Para mim também trava. Aí eu desligo e faço no outro dia. Mas a gente também tentar responder essas perguntas. Então, por que ele foi pensado? Vai dizer, no caso da Janete, ela vai falar por que ele foi pensado nisso, por que ela quer fazer um projeto de empoderar mulheres com pandeiro e dizer
o histórico dele, o que ele transformou na vida dela quando ela fez, e qual foi essa transformação tão importante que fez ela se desenvolver para fazer e multiplicar ele, repassar ele para frente, né? O diferencial, fala também do diferencial. Outra pergunta norteadora, qual a experiência do proponente? Então, se no caso o proponente não tem muita experiência, abafa o caso. Não precisa inventar, fala de outras coisas. Mas se o proponente tem muita experiência, então fale sim. A gente, por exemplo, no Floripa Jazz, ele existe há 10 anos, trouxe nomes hiper conhecidos, internacionais, né? Mas o idealizador, que é o Abel, ele trabalha muito mais tempo com isso, né? Então, ele tem uma experiência ampla de produção de shows e vale a pena mencionar um parágrafo falando sobre esse idealizador, o que ele já fez na vida dele. Além disso, você vai colocar lá nos anexos o currículo da equipe, o currículo do proponente, mas na justificativa, vale a pena você dar aquela pincelada na experiência da equipe, ou do proponente, ou do artista que vai ser produzido, por exemplo, no Baba fala da experiência do avô, né, do que ele já fez. Se já foram desenvolvidas outras ações para o público-alvo do projeto, então se ele é um desdobramento, tá, um projeto que já aconteceu e ele precisa ter uma periodicidade, a gente, no Floripa Jazz, a gente cada vez mais, a cada edição, a gente finca mais o pé no chão, a raiz na terra, que o festival tem que acontecer todo ano, e a gente precisa de recurso público para fazer acontecer, que é muito caro, né, não dá para viver só de bilheteria. E aí uma dica, né, dica da Cris, que é, seja preciso, não floreie, não encha a linguiça, e se coloque no lugar do avaliador. Como eu mencionei para vocês, dependendo do avaliador, ele vai estar lendo 30 projetos, e se o seu projeto estiver lá embaixo da fila, ele provavelmente, quando estiver no finalzinho, ele não vai aguentar mais. Eu falo, ai, que chato, ai, a pessoa não... Tá enchendo, você já percebe que a pessoa não sabe do que está falando, então ela vai encher linguiça. Então, uma dica também bem legal disso que eu faço, quando eu estou escrevendo a justificativa, aí baixa, né, baixa a entidade, aí eu escrevo várias coisas, ai, e é legal por isso, e é diferente por isso, blá, 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 e quando você vai ver, tem 4 páginas de justificativa. Aí, no outro dia, depois da minha cabeça frita, sai fumacinha da cabeça. Aí, no outro dia, eu pego com meu cafezinho, sem açúcar, meu café preto sem açúcar tomando, aí eu vou lá e resumo o projeto, a justificativa. Aí eu falo, esse aqui tem palavra demais, aí tiro o adjetivo, vou tirando o máximo de palavras possíveis, inclusive até deletando parágrafos, por exemplo, um projeto que ele tem 5 diferenciais, e eu boto 3 só. Eu pego os 3 melhores e boto ali. Entendeu? Então, é desapegar também de algumas coisas para não ficar muito salada de frutas, tá? Por quê que eu vou te dizer isso? Deixa eu ver se está aqui no próximo. Eu acho que esqueci de anotar aqui no lembrete, tá? Mas esse texto da justificativa, além da nossa paixão, além da gente vender a ideia de contar o que a gente acha dele, a gente não pode só ficar no achismo, a gente tem que apresentar dados. Isso é fundamental, gente. Anota e marca com canetinha amarela. Buscar informações relevantes, dados, pode ser dados em números, dados demográficos. A Tassiana vai lá levantar a quantidade da população que tem lá na região dela, e a falta de equipamento cultural. Não sei, tá? Tô supondo aqui. Não tem teatro, não tem casa de show, então por isso que eu vou fazer um evento na rua, porque não tem isso na cidade. Então, ela vai levantar essas informações para justificar o porquê do projeto.
Uma dica, tá? Que ninguém fala para ninguém, não conta para ninguém, é só para vocês que eu vou contar. Existe o Plano Nacional de Cultura, que foi criado no governo Lula, né, com o ministro Gilberto Gil, maravilhoso. Salve, ministro Gilberto Gil. E o Plano Nacional de Cultura é um grande norte para a gente seguir nos argumentos, tá? Então, vocês podem dar uma procurada no Google, baixar o plano, e ele tem as metas. Você pode fazer o Ctrl F para procurar uma palavra, né? Então, sobre teatro. Aí eu boto o Ctrl F lá e procuro onde ele fala, ou leio o plano todo, que é muito legal. Então, nos meus projetos, eu busco, se for municipal, no estado a gente não tem plano, mas no municipal e no nacional, eu sempre procuro referências do plano de cultura. Então, conforme a meta 14 do Plano Nacional de Cultura, que diz que o poder público deve incentivar a democratização de acesso às pessoas de baixa renda e etc, etc, eu justifico a minha ação que eu quero fazer lá na comunidade, o pandeiro da Janete, tá? Então, tem várias metas ali que você tem que ler e falar, isso aqui encaixa. Então, eu vou tirar esse trechinho e mencionar lá no meu projeto. Então, quando eu estou na justificativa, eu falo, ele é importante porque ele atinge a meta número 14 do Plano Nacional de Cultura, que diz, tal, e copia e cola. Outra coisa, você pode citar. Então, assim, o que te inspirou ali em fazer... O Baba pode pegar um trecho do livro lá do avô e citar esse trecho dessa criação que inspire até, que toque no coração que sensibilize, né, o avaliador. Você pode fazer uma citação de um trecho e sensibilizar. Sensibilizar no sentido artístico. Você pode também sensibilizar no sentido social, né? Então, assim, são alguns fatores. Sensibilizar, comprovar, e aí você pode comprovar, você pode fazer uma ação numa cidade de baixo IDH. Eu quero fazer um projeto lá na cidade, deixa eu ver aqui, na nossa região, em Biguaçu, na região da Grande Florianópolis, tem um baixo IDH, nem sei se tem, tá? Desculpem quem for de Biguaçu, não sei se é. Em Biguaçu, aí vai lá no Google, procura no IBGE e pega os dados do IBGE, o IDH da cidade. Eu quero fazer nessa cidade porque ela tem baixo IDH, conforme o site tal. Pode citar fonte, isso aí é riquíssimo, tá? O pessoal adora. Então, você vai comprovar informações. O que mais? Outras comprovações? Já vou lembrar aqui. Então, dependendo de cada projeto, você pode dar dados demográficos, dados sociais, números. A população tem tantos habitantes. E aí, dados específicos do teu projeto. Você pode mencionar, falar do pandeiro, a importância do pandeiro, o instrumento brasileiro, falar do pandeiro no Brasil, né? Acredito que seja um instrumento brasileiro, não sei, né, especificamente, mas eu posso falar do pandeiro aqui em Florianópolis, e da relevância deles, e falar de pandeiristas de Florianópolis, né? Então, tem referências, tal pessoa, blá, blá, blá. Então, você pode ser específico. E também, e o principal, com todo esse monte de ideias, o principal é ser conciso, que aí depois que você viajar na maionese, criar tudo, aí você vai pegar e resumir. Ser conciso, ser bem objetivo, botar no primeiro parágrafo a coisa mais importante do seu projeto, depois no segundo parágrafo a segunda mais importante, depois falar do proponente ou da equipe, por aí vai. Eu queria Pode falar. Dentro da justificativa entraria também o fato de que as mulheres, são poucas mulheres na percussão, né? As chances para as mulheres nesse meio
o acesso para as mulheres é dificultado, é bem mais difícil. Eu, como pandeirista, eu sei, sinto isso, senti na pele como pandeirista de choro, que é um lugar onde os homens dominam, né? E nos instrumentos também, né? De percussão. Então, é isso que eu quero falar também. Isso entraria na justificativa? Perfeito, Janete. Você mencionou o que eu chamaria de sensibilizar a banca avaliadora, né? Então, você vai sensibilizar mostrando que ele tem um ponto frágil ali. E você está levantando um problema e propondo uma solução. Então, você vai apresentar o problema ali. O problema é que o mundo do choro, dos pandeiros, dos percussionistas, ele é muito machista. Sim. Aí você pode procurar informações, procurar algumas pesquisas, e existem bastante informações sobre isso. Procura dar um Google ali, ver se você acha algum dado importante de mencionar, até da origem, né, do choro e dos músicos de choro, que é desse mundo machista, né? Exatamente. Então você pode dar uma pincelada ali, então você vai falar da história, e que é ainda, né, ainda por cima, no mundo que vivemos, ainda é um mundo machista, e você quer quebrar essa barreira e derrubar esse muro e empoderar as mulheres, né? Porque não faz diferença, não é o couro da mão que vai fazer diferença aí no som. Empoderar e empandeirar também. Exatamente. Esse tá se pegando bem assim esse exercício de encaixar onde que vai entrar essa informação. Então, aí você já tem a nota no teu brainstorm que tu vai buscar justificar o mundo machista que é dos percussionistas e dos choros, né? Dos grupos de choro. As mulheres no samba, geralmente elas cantam, né? Elas não são instrumentistas, a maioria. Tem, mas geralmente é como cantora mesmo, né? Nos instrumentos bem machista esse mundo, né? Certamente deve ter estudos, tem muita coisa assim de TCC, eu uso muito busca de TCC, de artigos, né, de pesquisadores, de estudantes sociais, né? Deixa eu dar uma... Sim. Está me ouvindo? Estou me ouvindo que está travando aqui. Mas deixa eu só dar uma dica. A UBC, não sei se vocês estão me ouvindo. Estamos. A UBC, eu não sei há quanto tempo que eles estão fazendo essa pesquisa, mas já tem uns anos aí que eu usei essa pesquisa para o meu livro agora também, que eu vou lançar quarta-feira, que tem esse recorte de gênero, né? E eles trazem alguns dados bem importantes de compositoras, instrumentistas, quanto de receita dos direitos autorais passado. E, assim, é bem diferente do homem. Assim, 6%, se eu não me engano, está em torno de 9% de todo o valor arrecadado, essa parte de composição, de instrumentista e tal. Então, acho que seriam uns dados legais, assim, para você pegar para esse seu projeto. Consegue baixar gratuitamente lá no site da UBC, de gênero. O que é o BC, Tassi? É a União Brasileira dos Compositores, é uma das filiais do ECAD. O ECAD tem a Socimpro, a Abramos, o BC, aí tem, se eu não me engano, são 9 ou são 10, é uma das filiais afiliadas, né, do ECAD. Ah, maravilha, ó, boa dica. Agora eu fiquei pensando aqui no mundo das produtoras, eu conheço muito mais mulher produtora do que homem. Acho que no nosso caso não seria um problema, né? Do projeto de Eu conheço mais homens, pelo menos aqui em Recife, né? Assim, Recife e adjacências, né? Olinda, Jaboatão, tem mais homens. Ah, tá.
Bom, vamos lá, vamos seguindo então. Então, mais alguma dúvida? Lucas, tá bem aí? Estamos fritando muito? Não, tá tudo certo, prof. Pode Tá. continuar. Então, beleza, justificativa. Eu sou apaixonada pela justificativa, eu gosto muito de fazer essa parte. E aí, falando então sobre objetivos, e eu tive muita dificuldade também para entender o que era objetivo, e aí misturava justificativa, misturava com meta, com cronograma, porque normalmente ele é apresentado em tópicos, né? Não é um textão como a justificativa. Então, o objetivo, eu até ilustrei aí com um alvo, né, uma flechinha, a gente sempre vai pensar no objetivo, aonde a gente quer chegar com esse projeto. Então, ele tem o objetivo geral, que é o principal, e a gente tem os objetivos específicos, que são vários pontos que a gente precisa chegar para poder atingir o projeto como um todo, tá? Então, ele vai indicar os resultados que se pretende atingir, produto final. Então, eu vou, por exemplo, resgatar a memória e os livros do escritor, mas eu também tenho como objetivo, esse é o objetivo principal, mas meu objetivo também é transcrever todos os escritos datilografados, publicar tantos livros, distribuir esses livros publicados, né? Então, todos esses pontos são ações finais que eu vou jogar lá, minhas flechinhas, que eu vou ter que fazer para cumprir meu projeto, né? Então, sempre pensar no objetivo como aquele alvo final que eu vou ter que atingir. Sempre também aquela mesma dica de escrever com o verbo, né, no infinitivo, realizar 5 ensaios do elenco. Aqui até coloquei de uma maneira mais quantitativa, né, realizar 5 ensaios. Ele entraria mais nas metas. Muita gente confunde, assim, eu não sei o que é objetivo, o que é meta, o que é... A meta, são os passo a passo para o objetivo. Então, se eu pensar assim, eu vou fazer uma montagem teatral, né? Vou realizar uma montagem teatral, objetivo. Para a montagem teatral, eu preciso fazer os ensaios com o elenco. Esses são os objetivos específicos. E a meta, que aí vai mencionar quantitativamente, né, quer dizer em números, eu vou mencionar quantos ensaios eu tenho que fazer para poder concluir os ensaios do grupo, tá? Então, a Janete vai ter que fazer quantos encontros com essas mulheres para ela concluir esse empoderamento feminino, tá? Ou quantas horas aula, e por aí vai. Aí aqui, por exemplo, o Baba vai fazer os escritos, vai transcrever digitalmente, vai fazer a diagramação do livro, e aí ele vai também publicar esse livro como um e-book em plataforma digital, para o cara comprar digitalmente o livro, ou receber mesmo que gratuitamente, né? Então, ele vai publicar em plataforma digital, como exemplificado ali, né? Pesquisar novas linguagens, isso seria, de repente, para um espetáculo de dança, né? Esse exemplo. Nas perguntas norteadoras que a gente usa, é o que se pretende fazer, então é o que? O objetivo, né? Para que ele foi pensado? Então, atingir, empoderar essas mulheres de alguma maneira, né? E os benefícios culturais, então, que ele vai trazer por exemplo, para a comunidade, no caso do projeto da Tassi, né? Qual o benefício que ele vai trazer de fazer uma virada cultural nessa comunidade que nunca teve, né? Nessa região, que nunca teve uma apresentação assim, uma virada intensa, com vários artistas, várias linguagens. Então, essas perguntas podem ajudar a elaborar os objetivos, tá? Na dica da Cris, né? Então, a informação sempre quantitativa e objetiva, sem floreio, sem encher muita linguiça, é uma frasezinha em tópicos, tá? E pensar mesmo em todos esses passos, essas etapas que você vai precisar para poder atingir seu produto final,
Qual que é a diferença? E o que a gente costuma confundir? Depois eu vou mostrar uns exemplinhos para vocês. Nos objetivos específicos, a gente também coloca em tópicos, da mesma forma que a gente coloca quando coloca roteiro de execução ou cronograma, tá? Mas no caso do cronograma, algumas etapas que eu faço ali não são objetivos, como, por exemplo, entrar em contato com os artistas para pegar release, falando do festival, né? Então, eu vou ali, em algum momento, eu vou ligar para os artistas e pedir o release deles para divulgação. Não é um objetivo isso do festival, ele é um meio. Ele é uma das ações que eu vou fazer para atingir meu objetivo, que meu objetivo é o quê? Divulgar, nesse caso, é divulgar o festival, tá? Então, isso dependendo da amplitude do projeto, tem muitos objetivos, tem 20, pode ter 5, pode ter 30, né? Aí vai dependendo do projeto de vocês. Isso acho que é legal até compartilhar alguns exemplozinhos, assim, para vocês, para visualizarem como é que se faz isso, tá? Alguma dúvida, gente? Eu queria ter ideia de quanto tempo o meu projeto poderia... como é um instrumento, né? Um instrumento para você, para conseguir fazer uma pessoa tocar um pandeiro. Qual seria um máximo de tempo que eu poderia ter nesse projeto? Beleza. Esse detalhe, a gente vai falar disso amanhã, que é justamente o cronograma e o roteiro de execução, né? Sempre lembrar que o cronograma, ele está relacionado com o cronos, com o tempo que vai levar para realizar o projeto. Isso vai envolver fatores do tempo do edital, que o edital, por exemplo, esse da Elizabeth Chandler, a gente tem que fazer até abril, senão, tchau. Agora tem editais, por exemplo, Fundo Municipal, normalmente, os editais, no próprio edital, ele diz, você tem que fazer em até um ano. Então beleza, tem um ano para executar. Mas às vezes vou dar vários exemplos. O festival de música, né, Floripa Jazz, ele leva 10 meses para se preparar e ele acontece em uma semana, em 4 dias. Tá? E é só, assim, esses 10 meses é só a equipe de produção que vai trabalhar muito para botar no ar. Equipe de produção, divulgação, etc. No caso, por exemplo, no seu, que é formação, o teu projeto é justamente esse período mais longo, são as aulas, né? Eu não sei como é que você pensa em finalizar esse, é uma apresentação, etc. Mas o projeto final não é a apresentação, o teu projeto principal é a formação. Então, você vai ter um período curto, isso eu já estou adiantando um pouquinho de amanhã, que a gente vai falar sobre esses tempos, tá? Então, não precisa se preocupar, amanhã a gente vai entrar mais nisso, mas você vai ter essa ideia de alguns projetos, a execução dele é mais longa, o principal dele acontece longo e fecha rapidinho, e tem outros que você prepara bem rápido e ele vai durar bastante tempo, vai durar um ano, com projeto de formação de 10 meses, com encontros semanais, 2 aulas por semana, então é bastante coisa. E aí tem que pensar, depois disso tudo, né, de pensar quanto tempo ele vai durar, tem que pensar quanto que vai custar, né? Porque se eu quero dar aula 3 vezes por semana, eu tenho que também ser remunerada por essas aulas, por essa hora-aula, tem o custo de transporte do lugar que eu vou dar aula, então tudo isso vai pesar no teu projeto e vai influenciar no tempo que você vai realizar o teu projeto, né? Então, a quantidade de livros que o Baba vai publicar ali do avô vai influenciar muito no orçamento, né? Então, uma coisa está atrelada à outra, que é uma outra dica final. Eu vou falar hoje, eu vou falar todos os dias para vocês. Todos esses pedacinhos do projeto que eu chamo, né? A justificativa é um pedacinho.
o cronograma é outro pedacinho, o orçamento é outro pedacinho. Tudo isso, depois de pronto, a gente vai cruzar todas as informações. Por que eu falo isso? A gente tem mais 15 minutinhos, eu vou pegar um projeto aqui, só um minutinho, vou interromper a transmissão aqui, eu vou pegar um projetinho para mostrar para vocês. De que maneira a gente entrelaça tudo isso. O que eu faço? Depois que eu escrevo o projeto, para eu falar assim, normalmente os projetos têm uma pontuação pela coerência, capacidade de execução. Então, eu posso fazer um orçamento muito preciso, ligar para as empresas, ver o preço certinho, botar bonitinho lá. Aí, botei o preço ali. Só que ali eu botei um roteiro de execução que eu viajei, que eu vou falar que eu vou conseguir fazer 5 aulas semanais, de 5 horas de duração, e vou cobrar R$30 por dia de aula. Aí você vai ver que é incoerente, a pessoa não vai dar conta daquilo. É porque ela precisa sobreviver, ela precisa ganhar um dinheirinho, né? Então, deixa eu achar aqui. Ó, vou passar para vocês um projeto que eu executei ano passado. Então, depois que eu faço isso, eu cruzo tudo que tem custo. Acho que hoje até vocês não vão entender muito bem, mas depois no final vocês vão entender. Ai, cadê? Peraí, gente, que eu me perdi aqui. Aqui, ó. Aqui tá um projetinho, que é a Convenção de Malabarismo e Circo. Esse foi um evento que foi 7 meses de produção, ele aconteceu em 4 dias e tchau, e foi muito intenso. Nesse caso, eu tenho um resumo do projeto, aí eu tenho o objeto. Vamos só dar uma revisadinha no que a gente falou hoje, né? Então, o objeto aqui, realizar a 5ª edição da convenção, evento que promove intercâmbio, difusão de conhecimentos, para quem? Para profissionais e amadores circenses, como? Por meio de atividades de formação e apresentações abertas à comunidade, quando? Durante 4 dias consecutivos, por meio de realização de 20 oficinas, 5 espetáculos, malabarismo e palhaço. Lembra daquela espinha de peixe? O que, para quem, quando, onde, como? Resumidamente, o objeto do projeto está ali. Dá para dizer até mais coisa, mas não é para... Ó, tem 5 linhas ali, já está demais. Justificativa. Vamos revisar aqui a minha justificativa. Esse projeto ele já foi aprovado várias vezes, ele já também teve uma boa avaliação, mas foi desclassificado por falta de documentação, ou uma documentação errada. Isso é um outro tema que a gente vai falar na outra oficina de compreensão jurídica. Então, aqui, ó, na justificativa, eu vou buscar resgatar a história do circo, né, como ele influencia as pessoas, fala da economia criativa. Aqui que ele fala, ó, embora o malabarismo e o circo sejam tradicionalmente parte da linguagem, de espetáculos, e aí eu justifico que tem muita gente que pratica circo hoje em dia que não é de família circense e que precisa se encontrar para transmitir os conhecimentos. É uma nova linguagem contemporânea do circo, que não é de família, né? Tradição dos cirquinhos, quando a gente fala em circo, pensa na lona do circo, mas tem essa outra turma que faz circo porque se encontra e pratica e troca conhecimento. Esse é o objetivo do evento. Então, ele fala sobre a convivência, a confraternização, ele resgata um histórico, então aqui no caso, né, resgatando histórico, que menciona que já ganhou prêmios nacionais, desde 2012 e tal. Aí eu cito o site do cara, tô na dúvida, tipo, às vezes o avaliador não é da área, e cai lá para ele avaliar um negócio de circo. Então, eu já cito com a referência para ele ir lá ver. O que mais? Aqui, ó, já... Ele fala do efeito multiplicador. Foi mais simples essa justificativa, né? Aí vamos falar do objetivo específico. Nos objetivos específicos, ele vai mencionar, então, todas essas ações que eu vou conseguir fazer esse evento acontecer.
Então, é realizar a edição da convenção em 4 dias, com mostra de trabalho, esse é o principal. E depois eu vou decupando ele. Então, eu vou realizar um chamamento público para seleção. Eu vou oferecer 20 oficinas. Eu vou fortalecer, aí aqui uma maneira mais subjetiva, né? E qualitativa, não é quantitativa, mas eu vou fortalecer a rede de profissionais do circo. Vou realizar espetáculos temáticos. Aí o detalhe que eu queria mostrar para vocês, que eu faço esse entrelaçamento das coisas, porque algumas ações que a gente faz, ou alguns objetivos, não tem custo. Por exemplo, fortalecer a rede de profissionais, eu não tenho um custo que eu vou mencionar lá no orçamento, mas oferecer 20 oficinas gratuitas, eu tenho um custo. Então, algumas coisas têm que aparecer no orçamento, outras coisas não. E quando elas não aparecem no orçamento, eu tenho que dizer em algum outro espaço do projeto por que ele tem que acontecer e que ele é de graça. Então, aqui, quando eu fortaleço a rede de profissionais, eu falo lá na justificativa o que ele vai fazer, né? Agora, no caso das oficinas, quando eu for pensar que eu vou oferecer 20 oficinas, eu tenho que pensar no equipamento de som, no espaço, na remuneração dos oficineiros, na divulgação dessas oficinas, tudo isso tem custo. Então, tudo isso, para acontecer essa meta aqui, esse objetivo, eu tenho que pensar em tudo quanto vai custar e colocar lá no meu orçamento. Então, isso a gente vai pensar lá no terceiro encontro, de que maneira a gente vai revisar o projeto para ele estar todo amarradinho aqui. Porque em algum momento que eu falo que eu vou fazer um negócio, e se eu não previ, eu vou distribuir panfleto. Vamos pensar que a Janete vai fazer a partitura para as mulheres seguirem ali a oficina. E ela não botou no orçamento a partitura, a impressão, a elaboração e impressão dessa partitura. Ali ele vai perder um ponto, entendeu? Por isso que tem que sempre correlacionar tudo. Vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás, vai no meio. Ou, por exemplo, assim, eu vou colocar... Eu vou botar lanche no coffee break na oficina, para o pessoal lanchar. Botou lá no orçamento, botei coffee break. Mas durante o projeto eu não menciono em nenhum momento por que eu vou botar um coffee break. Porque a pessoa não tem oportunidade de se alimentar bem, ou é uma oficina longa e precisa dar essa pausa para se alimentar, né? Então, eu tenho que justificar que eu vou fazer aquilo lá que estou cobrando. Em algum momento, eu posso mencionar ou na etapa de justificativa, ou nos objetivos. Eu tenho que dar uma pincelada ali também, né? Falar por que estou cobrando aquele valor, tá? Não sei se eu fui muito específica, assim, mas a gente pode deixar para o próximo encontro falar um pouco mais sobre isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui, ó, vou oferecer certificado aos participantes do evento. Beleza, eu vou oferecer... Então, certamente, lá no meu orçamento, eu tenho que prever a impressão desses certificados. Se eu estou falando aqui que eu vou oferecer certificado e no orçamento eu não botei certificado, a pessoa comeu bola. Aí, quando eu estiver avaliando, eu vou falar, olha, esse aqui ele não explicou. Aí, tipo assim, mas meu certificado é digital. Eu não vou imprimir nada, não vou ter gasto com isso. Tudo bem, então você fala aqui, oferecer certificados digitais aos participantes. Sacou? Aqui tem o roteiro, ó, que a gente vai falar amanhã, tá? Dúvidas, pessoal? Por enquanto, não. Até eu dei uma fritada agora, porque eu não quero ir com muita informação para vocês não se perderem, tá? Porque você vai entrando no projeto, você fala, meu, é um mundo sem volta, não tem fim, né? Mas acho que já dá para começar a brincar, né? Aí amanhã a gente vai
vai amadurecer as ideias e vai falar um pouquinho mais também sobre a parte de execução, de itens a se pensar, né, que não pode deixar, não pode comer bola, e também de ferramentas para ajudar a gente a escrever o projeto, a gerenciar o projeto e tudo mais. Beleza? Vamos Beleza, encerrar. foi ótimo, Cris. Obrigada, tá sendo ótimo. Maravilha. Bem legal, Cris. Bastante dica bacana, né? Obrigado, tá? Show. Eu vou deixar aqui no chat, antes de encerrar, então, vou deixar meu telefone. A gente pode fazer um grupinho dessa oficina, para falar, né? Estou fazendo meu projeto aqui, estou com uma dúvida. E vocês passem o e-mail. Eu não sei se ali no Simpla eu consigo ver o e-mail de vocês, mas eu vou mandar os linkzinhos, senão a gente manda pelo grupo do Whats. Vou aumentar o número de vagas para as aulas de amanhã e depois. Então, se vocês quiserem compartilhar para algum colega aí, algum parceiro de projeto, compartilhem. Amanhã cedo que eu vou fazer isso, tá? E para a gente ter mais pessoas participando, mais pessoas possam chegar à informação, mas eu adoro fazer assim, bem específico, para dar o exemplo real para vocês, né, para ver né, concretamente como é que pode ser feito. Estou bem feliz também. Obrigada pelo tempo de vocês aqui comigo, escutando minha voz sem parar. Minha voz gripada. Obrigado, professora. Valeu, gente. Até amanhã, viu? Valeu, Cris. Boa noite. Boa noite para todo mundo aí. Muito Obrigada. esclarecedor. Valeu, Denise. Ó, adorei essa oficina, hein, Janete? Meu Deus do céu. Vai ter que rolar isso. Vamos Eu que já vamos. eu já estou querendo participar dessa oficina de pandemia. Então, Bora. eu já ia me convidar, mas eu não moro lá na comunidade, estou no Rio Tavares. E eu Não, estou em Jabotão. Quem sabe a gente pode abrir